Bom, gente, eu vou continuar falando sobre essa treta entre o Mauro César Pereira e o Juca Kfouri, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o Mauro César Pereira e vou falar um pouco mais sobre o Juca Kfouri. Então, gente, como eu ressaltei no vídeo anterior, eu não conheço o Mauro César Pereira pessoalmente. A única vez que eu vi o Mauro César Pereira foi quando eu estava na ESPN, lá em São Paulo, se eu não me engano, até para me encontrar com o próprio Juca Kfouri, não me lembro bem, ou com o João Palomino, não sei. E eu estava lá na recepção esperando e eu vi o Mauro César Pereira entrar, passar o crachá dele, né? Mas, fora isso, não conversei com ele, nunca tive contato com ele pessoal. Eu tenho contato com ele por e-mail, pelo canal dele, porque eu sou inscrito no canal dele e sou membro de clubes do canal dele. Então, por ali a gente tem contato. Uma vez lá no blog dele da ESPN, então, ele escreveu algo sobre a minha proposta de calendário do futebol brasileiro. Então a gente tem uma relação civilizada, normal, né? Mas não conheço ele pessoalmente. Só que a ideia que me passa é o quê? O Mauro César Pereira, embora seja muito criticado pelo humor ácido dele, né? Ou pela falta de humor dele, né? Como vocês queiram colocar, ele é uma pessoa autêntica. É uma pessoa absolutamente autêntica, tá? Ele não está criando um personagem. Ele é uma pessoa autêntica, né? E é aquilo, pessoa que tem viés crítico nesse país, e aí eu sei do que eu estou falando, até porque eu sou virginiano como ele, né? É uma pessoa que sofre. Sofre crítica, sofre esculachos, é destratada. Por quê? Porque tem um viés crítico, e ele tem um viés crítico muito forte, tá? O Mauro César Pereira, na minha modesta opinião, é o maior jornalista do futebol no Brasil hoje, tá? E agora, é um ótimo profissional, é um ótimo jornalista. Não sei como é que ele é pessoalmente, porque não tenho convívio pessoal com ele, nem ouvi, nunca conversei com ele na vida, então eu não posso falar nada a respeito dele como pessoa. Mas como jornalista, ele é excelente, ele é absolutamente excelente, né? Então é isso que eu tenho a dizer sobre o Mauro César Pereira. Agora, sobre o Juca Kfouri, aí sim eu posso falar um pouco, porque eu já estive com ele, né? Eu tive com ele, que eu me lembre, 4 vezes. Teve uma vez que eu precisei resolver uns problemas em São Paulo e eu marquei um encontro com ele pra gente se conhecer, né? Era na época que ele apresentava o programa lá da CBN, né? Eu estive com ele quando ele me entrevistou na ESPN em 2009, tá? Sobre o calendário do futebol brasileiro. Eu estive com ele quando houve um projeto aí de apresentação sobre o futebol, que na época o ministro era o José Luiz Portela, grande José Luiz Portela, e eu estava lá no encontro, estava conversando com o Eric Betting, aí ele chegou e cumprimentou a gente, foi uma coisa rápida. E eu também tive com ele quando ele veio lançar aqui no Rio de Janeiro, lá em Ipanema, o livro dele, Meninos Eu Vi, que eu fui no lançamento. Tá? Então eu tive 4 vezes na vida com o Juca Kfouri. E fora isso, me correspondi com ele por e-mail durante anos e anos, né? E desde os 19 anos eu tenho alguma relação com ele, porque eu fiz uma monografia lá na faculdade sobre futebol e mandei para ele, e aí ele me respondeu, ele ainda na editora Abril, eu acho que já não na Placar e sim na Playboy, não me lembro bem, né? Então o Juca Kfouri eu conheço melhor. E olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. A pessoa na vida para quem eu tenho sentimentos mais contraditórios é o Juca Kfouri. É o Juca Kfouri. Por quê? Porque o Juca Kfouri, sem dúvida, ele me ajudou em algumas coisas importantes na minha vida profissional, né? Por exemplo, quando eu lancei meu primeiro livro sobre calendário do futebol brasileiro, ele escreveu uma coluna no Lance, que na época ele escrevia no Lance, em que ele me elogiou de cabo a rabo, né? Disse que aquele era o melhor projeto sobre aquela natureza que ele já tinha visto e que não tinham sido poucos, né? Então,
enfim, disse que tinha achados no livro e tudo isso. Então, é óbvio que eu agradeço muito ao Juca Kfouri por ter feito isso. Ele também, lá em 2009, me levou para fazer uma entrevista no programa dele de entrevistas da ESPN sobre o calendário do futebol brasileiro, né? Se bem que, na verdade, essa entrevista eu pedi para o José Trajano. Eu mandei uma carta para o José Trajano pedindo um espaço na ESPN para divulgar o meu trabalho. E aí ele falou com o Juca e o Juca me convidou. Então não foi tanto o Juca assim, foi mais o José Trajano do que o Juca. Bom, mas o Juca me convidou, a gente teve uma conversa bastante produtiva, elogiada por pessoas exponenciais, como por exemplo o Arthur da Pieve. Arthur, abração para você, saudações, tá? E, enfim, então, o Juca Kfouri, ele para mim, todo o meu trabalho sobre calendário do futebol brasileiro, né? E em algum momento eu fui considerado o maior especialista disso no Brasil, né? Foi inspirado pelo Juca Kfouri, ele foi o primeiro a nos alertar. Então todo esse lado eu reconheço. Agora, tem um lado do Juca Kfouri que eu nunca entendi. Por exemplo, com a relação que a gente já tinha antes de se conhecer, que era muito amistosa, pelos e-mails, correspondências e tudo, perdão, gente, eu achava que quando eu tivesse com ele ia ter uma relação um pouco mais pessoal comigo, uma relação de afeto. Não sei se eu me iludi com isso, mas eu achava que ele ia ter uma relação de afeto. Por a gente se trocar muito, por a gente concordar muito, por a gente ter pontos em comum. E não foi assim. Todas as vezes que eu tive com o Juca Kfouri, ele me tratou de forma muito educada, mas também de forma muito fria, tá? Então, ontem, quando eu disse que ele era meio snob, era isso que eu estava querendo me referir. A minha experiência pessoal com ele é isso. O tratamento é educado, mas frio. E eu imaginava que com uma pessoa que a gente tinha tantas interseções de pensamento, né? Inclusive político, né? Eu acho o Juca Kfouri, além de ter sido o maior analista de futebol no Brasil durante algumas décadas, né? Ele também tem um pensamento político, na minha visão, lapidar, né? Deveria haver uma relação de mais afeto. E não foi assim, né? E a outra coisa foi quando eu aceitei participar de um grupo de trabalho de reforma do calendário da CBF, né? Que eu aceitei porque eu achava que eu podia ajudar a melhorar alguma coisa, que eu aceitei colocando claramente que se eu discordasse dos rumos eu ia sair. Isso foi comunicado para ele, tudo isso, ele simplesmente rompeu relações comigo. E eu acho esse tipo de comportamento maniqueísta, né? Ou seja, então antes eu era persona não grata da CBF porque fui conversar com o Juca Kfouri. Depois eu viro persona não grata para o Juca Kfouri porque eu fui conversar com a CBF. Que maniqueísmo é esse? Então, são as críticas que eu tenho ao Juca Kfouri. É um ser humano como outro qualquer, tem virtudes, tem defeitos, você tem tudo isso, mas na minha cabeça é difícil compreender como é que uma pessoa que eu tanto admiro me rejeita tanto. Enfim, é isso. Agora, voltando ao Mauro César e ao Juca Kfouri, eu só quero lembrar o seguinte: o Mauro César Pereira pelo menos gravou um vídeo no YouTube dizendo que tinha realmente se cedido. Isso é comportamento de homem, porque isso eu vejo de muito bom no Mauro César Pereira. Quando ele erra, ele vem a público dizer que errou, né? Por exemplo, lá na final da Libertadores do ano passado, entre Botafogo e Atlético Mineiro, ele disse que de forma nenhuma o Monumental de Nunes ia lotar, que não ia ter torcida suficiente, tal e tal. E aí, quando chegou a final, o lado do Atlético Mineiro tinha clarões, mas o lado do Botafogo estava todo lotado. Ele veio a público, veio pedir desculpas, realmente a torcida do Botafogo foi, lotou, eu estava errado. E agora, nesse episódio com o Juca Kfouri, ele veio dizer que se excedeu, né? Eu não vejo a mesma humildade do Juca Kfouri, por parte do Juca Kfouri. O Juca Kfouri também poderia ter gravado um vídeo dizendo: olha, eu também me excedi, eu fui brincar com o que não devia. Quando eu faço esse tipo de brincadeira, eu exponho o Mauro à ira da torcida do Fluminense.
Me desculpe. Não, ele não fez. O Mauro fez. Dá para entender? Sou admirador do trabalho do Juca Kfouri. Grande profissional. Hoje em dia até respeito mais na questão da política do que na questão do futebol, né? Mas tem esse lado. O lado é o seguinte, ele escolhe os afetos dele, escolhe as amizades dele, e eu infelizmente não estou entre elas, e pela afinidade que a gente tinha antes, eu acho que eu criei a ilusão de que estaria. Bom, gente, é isso aí. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela atenção, muito obrigado a todos, a todas e a todos, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.